Hi loves, bem-vindos para mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi o meu primeiro dia na escola aqui em Portugal. Só pra resumir, de início, gente, eu cheguei aqui em Portugal em 2019, só que teve um porém. As aulas aqui em Portugal começam em setembro e terminam em junho. Mas enfim, eu cheguei aqui e eu entrei na escola em março. Logo, em março, eles já vão estar no segundo período, então eu entrei super atrasada. Não sei se vocês sabem, mas aqui em Portugal é bem diferente do Brasil o ensino. É dividido por cursos. Tem os cursos profissionais, que aí você pode fazer, tipo, literalmente o curso que você quiser, de acordo com a sua profissão que você quiser. E também tem os cursos, que eu não lembro muito bem o nome, mas eu vou pôr aqui na tela, que são de ciências, ciências e tecnologias, artes, economia e humanidades. Então, eu de início queria entrar no curso de artes, só que não tinha vagas. Então, o que eles fizeram? Eles me colocaram no curso de economia para eu ter uma adaptação na escola, para ver como é realmente o ensino, porque realmente é totalmente diferente do Brasil. Eu fiquei nesse curso de economia até junho. Gente, eu não percebi nada das aulas, porque realmente não era a área que eu gostava, realmente, tipo, não tinha nada a ver com esse curso. Eu tinha matemática A, que é extremamente difícil, eu não entendia nada daquilo, então eu meio que fiquei perdida. Mas vamos contar como é que foi o meu primeiro dia de aula aqui em Portugal, em economia. Gente, então, o meu primeiro dia de aula aqui em Portugal, eu acho que vocês estão um pouco sujos, né? Calma aí. Acho que assim tá melhor, não tá? Mas enfim, o primeiro dia de aula foi assim, eles me deram uma grade, uma folha da minha grade de horários. No 10º ano, pelo menos na minha escola, eu estudei das 8 da manhã até as 6:30 da tarde. Então eu ficava literalmente 8 horas na escola. Eu tinha a folha de onde eram as minhas salas e que matérias que eu ia ter naquele dia, né? A funcionária, ela me disse que a minha sala era, tipo, virando à esquerda, subindo a escada. Gente, eu tenho um tour aqui no meu YouTube da minha escola, porque ela é enorme, então é muito confuso, então eu me perdi. Por mais que ela tenha me falado, eu me perdi, eu também tava nervosa. Então eu subi as escadas, eu fui na indicação, só que eu não sei o que me deu na cabeça, eu tava tão nervosa que eu segui exatamente o que ela falou, só que pra mim tava errado. Então eu perguntei, tinha vários alunos na frente de uma sala, e eu perguntei pra uma menina onde é que era a minha sala, e era exatamente aquela, então eu fiquei com muita vergonha. Mas enfim, todo mundo entrou na sala, e eu entrei, lembrando que era o meu primeiro dia de aula só, não era o primeiro dia de aula de ninguém, todo mundo já se conhecia lá. O que que acontece? Pra eu me enturmar melhor, a história, que era uma história de português, ela teve uma ideia que na cabeça dela ia ser incrível, de que ela colocou todos os meninos, um por um, no palco, que a gente tem um palco na sala, pra dizer se tá solteiro ou não, e falar um pouco deles pra mim. Gente, que vergonha, que vergonha. Foi um por um dos meninos lá se apresentando, falaram se estavam solteiros ou não. Ai, gente, que vergonha. Pelo menos não fui eu que tive que me apresentar. Gente, foi muito vergonhoso. Aí depois uma menina portuguesa tava sentada na minha frente, virou assim pra trás, começou a falar e eu não entendia. Uma coisa, gente, eu tô falando aqui das coisas que eu passei. Você pode passar por coisas totalmente diferentes, sabe? Porque você pode estar numa cidade diferente, pode estar com pessoas diferentes. Pessoas são pessoas, entende? Então, não se baseiam tanto no fato da minha história, porque você também vai ter a sua história ou já teve a sua história. Eu no início não percebia nada do que os portugueses falavam. Eu entrava em pânico. Aí a menina, ela virou pra trás e começou a falar alguma coisa que eu não tava entendendo. Então passou, tipo, nossa, pra mim foi um século, ela falando alguma coisa e eu dizendo o quê, o tempo inteiro, porque eu não tava literalmente entendendo nada do que ela tava falando. Mas o bom é que ela levou, tipo, na calma, sabe? O que eu gostei mais é que os portugueses foram muito pacientes comigo aqui. Então, eu acho que eu me tranquilizei mais. E aí foi isso. Aí depois a gente teve educação física. Educação física aqui, gente, é bem puxada. A gente tem uma pista enorme de corrida, tipo, pelo menos na minha escola. Vai lá ver o tour que vale a pena. A gente tem que correr, dar voltas e voltas e voltas antes de fazer o desporto, antes de jogar handball, antes de fazer futebol, coisas assim. Temos que correr para aquecer. E eu não estava acostumada, eu nunca corria e eu odiava correr. Só que todos os portugueses já estavam completamente acostumados em correr naquela pista. Na hora que chegou para eu correr, eram tipo para ir 5 voltas naquela pista, eu não aguentei, eu comecei a passar mal. A história de educação física me deita no chão, põe as minhas pernas assim pra cima e começa tipo, a falar pra eu respirar. Todo mundo me olhando, gente. Que vergonha, eu quase desmaio na primeira aula. Gente, que vergonha. Depois eu fui pra enfermaria, tomei uma aguinha e ficou tudo ótimo. Depois tivemos aula de inglês. Gente, o meu inglês quando eu cheguei aqui em Portugal era péssimo, era muito ruim. E nas aulas aqui, a gente não pode falar de jeito nenhum nenhuma palavra em português e nem a professora também pode falar uma palavra em português. As aulas são totalmente em inglês. Então, era aquela situação da história falando pra mim, eu não sabendo nem me comunicar em inglês e nem entendendo nada do que ela falava.
Então eu ficava assim, só a olhar e falava tipo assim, gente, que vergonha. Aqui, todos os portugueses sabem falar inglês. É uma coisa, tipo, que eles vêm desde pequeno, sabe? Com um ensino super forte. E a gente, infelizmente, não. A gente não tem essa cultura tão forte assim do inglês no Brasil. Então, pra mim, foi muito humilhante, sabe? Um pouco. Mas, gente, vocês vão entender. Quando vocês vierem pra aqui, vocês vão se dar bem muito no inglês. Porque esse método que eles têm de falar fluentemente todos os dias em inglês nas aulas é incrível. Porque você acaba aprendendo, tipo, na marra, sabe? Então, meu inglês tá muito bom hoje em dia. Então, eu acho que isso vai ajudar muito vocês aqui. Aí depois tivemos a aula de geografia. E, gente, a não bastar eu ter passado aquele mico na aula de inglês e na aula de educação física, quando eu fui pra geografia, o meu telemóvel, ele tava acabando a bateria. Então, imagina, eu tava, tipo, sentada assim na cadeira e tinha a tomada aqui. Só que eu fiz assim, sabe? Tipo, pra pôr a tomada. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu bati com tanta força minha cabeça, assim, na mesa e fez um barulho absurdo. Todo mundo ficou me olhando. E, tipo assim, o pior é que, tipo, não era só as pessoas que já tinham visto eu passando mico nas outras aulas anteriores. Quando a gente tem geografia e isso, vai ter matérias que você, tipo, vai ter com outros alunos, tá entendendo? Vai ser com os teus alunos mais outros alunos. Então, vai misturar as pessoas, sabe, na tua matéria. Então, gente, eu paguei mico naquela turma junto com uma outra turma. Gente, que vergonha. Nossa. Esse foi meu primeiro dia de aula e eu cheguei em casa chorando pra minha mãe. Eu chorei muito porque, gente, Gente, eu não conseguia me comunicar porque eu tive um grande problema com as línguas, porque eu tive inglês junto com ouvindo português de Portugal e junto com o meu, sabe? Então eu não conseguia me comunicar, parece que eu travei, sabe? Foi horrível, eu não conseguia falar nada com nada, o meu vocabulário tava péssimo, eu, tipo, comia as palavras, sabe? Eu não conseguia falar nada, mas isso é muito por nervosismo também, né? Mas foi realmente tenso, porém, eles me abraçaram muito em economia. Eles foram grandes amigos pra mim, porque eu tive muita dificuldade nos testes no início, porque por mais que tenha sido uma adaptação, eu não gosto de estar ali, tipo, na escola sem fazer nada, sabe? Tipo, eu tinha que fazer os testes na mesma, só que os tutores me deram a opção de não fazerem, porque não ia contar pra nota final, porque eu tava passando por um período de adaptação. E lembrando, gente, como eu cheguei em março, eu tive que reprovar um ano, porque eu estava atrasada. E não tinha dado o curso que eu queria, porque não tinha vaga, sabe? Então eu tive que reprovar um ano. Mas enfim, eles me abraçaram muito, eles foram completamente gentis comigo. Nos dias seguintes, foi incrível, nossa, a gente se divertiu muito. Foi realmente incrível. Agora eu vou contar pra vocês como que foi o meu primeiro dia de aula em humanidades. Depois que acabou as aulas em economia, eu tive que escolher o meu curso. Eu analisei bem que curso realmente que eu iria querer, porque ao fazer artes, eu teria matemática B. E eu queria muito fugir da matemática, sabe? E em humanidades não se precisa ter matemática. Então eu escolhi humanidade. Porém eu fui para Max, que é matemática aplicada às ciências sociais. Essa matemática a gente fala mais sobre os políticos e isso, sabe? Tipo gráficos e assim. Eu não sei o que eu fui fazer ali, mas eu também queria fugir da geografia, porque geografia em economia pra mim foi um pouco traumatizante, porque foi bem difícil e eu não sou boa em geografia, sabe? Então, a minha ideia foi ir pra matemática, porque eu não era tão ruim assim no Brasil em matemática. E na minha cabeça ia ser fácil matemática aplicada a ciências sociais e não foi. Foi bem difícil pra mim. Mas, enfim, já conto isso pra vocês. O meu primeiro dia de aula. Aqui em Portugal, antes de ter o primeiro dia de aula, a gente tem o dia de apresentação. O que é isso? É um dia em que a gente vai à escola e conhece nosso diretor de turma. O diretor de turma é um gestor de alguma matéria que você tiver que vai ser responsável pela sua turma. Então, tudo vai ser, tipo, nas mãos dele, sabe? Então, nesse dia de apresentação, você conhece o seu diretor de turma e também conhece os seus colegas. Eu não sei o que aconteceu, porque imagina, todo mundo lá já se conhecia, só que, tipo, era o primeiro dia de aula, como é que todo mundo se conhece? Gente, eu tive o azar de entrar numa turma que, tipo, todos já se conheciam, mas, tipo, não entre eles. Eram vários grupinhos que já tinham vindo do nono ano pra ali, entendeu? Então, tipo, eram muitos grupos, sabe? E eu fiquei, de novo, sozinha.
Então, em humanidades foi muito mais difícil eu me adaptar em questão social, né, com os colegas e isso, porque eles eram extremamente fechados, eles não eram uma família como foi em economia, eles não queriam, tipo, ajudar todo mundo, sabe? Eles eram muito individuais. Então, eu me senti um pouco mal com isso, porque eu demorei muito pra fazer amizade. E eu várias vezes, imagina, a gente tem a nossa grade de horário, né? No primeiro tempo, temos português. Aí depois temos um intervalo de 10 ou 15 minutos. Depois temos matemática, temos o intervalo. Tá entendendo? A gente tem intervalos a cada matéria. Então, eu sem amigos nenhum, tive que ficar na casa de banho, porque eu não podia ficar na sala nos intervalos. E eu não tinha ninguém, eu entrava em desespero. Então, a maioria dos intervalos eu ficava na casa de banho. Ou me encontrava com um amigo que eu tinha feito em economia, algumas vezes nos intervalos, só que não batia os nossos intervalos, sabe? Porque no início ele tinha entrado para ciências e tecnologias. Então, o nosso horário não batia. Então, às vezes eu ficava na casa de banho sozinha. Até que, quando eu ia sair da escola, 2 meninos da minha turma me chamaram e perguntaram se eles podiam me levar a casa. E eu, tá bem, pode sim. E eu pensei, nossa, que top, né? Vou fazer amizade, finalmente. Então eles me trouxeram a casa e, gente, foi incrível. Eles eram mesmo incríveis. Eles começaram a me apresentar muitas músicas portuguesas. Eles eram muito divertidos, muito malucos, sabe? E eu acabei ficando amigo deles até o 12º ano, né? E foi mesmo incrível. A partir daí, no dia seguinte, na escola, veio um grupo de meninas falarem comigo e eu virei amiga delas, então foi muito legal. Todos os dias a gente ia almoçar fora, porque a gente tem direito a 1 hora de almoço, né? Então a gente sempre ia almoçar fora, na frente da escola, eu e as minhas amigas. A gente fazia muita festa, muita loucura, foi bem legal mesmo. Gente, basicamente esse foi a minha história em humanidades também, nos primeiros dias. Vamos falar um pouco como é que eu me adaptei na escola. Foi difícil em questão de notas, foi muito difícil. Eu não vou mentir pra vocês, é realmente difícil, a gente tem que estudar muito. Porque o aprendizado é diferente do Brasil. Não tem como... É compreensível a gente ter dificuldades no início, porque são coisas que a gente nunca ouviu na vida. É normal, é como um bebê nascer e conhecer um mundo inteiro, tá entendendo? Então é normal a gente ter muitas dificuldades quando chegar aqui em Portugal, porque é outra cultura, é outro aprendizado. A gente aprende muito sobre a Europa, sobre Portugal, é história, entende? Então é realmente complicado, mas é compreensível. O que eu tive muitas dificuldades foi em história. História foi um terror, porque imagina, no 10º ano são 3 livros pra gente estudar tudo. No 11º ano são mais 3 livros. E no 12º ano são mais 3 livros. Depois disso, no 12º ano, a gente vai ter um exame, que vai servir pra faculdade, que é um exame obrigatório e conta pra nota interna. O que que acontece, gente? A gente tem que estudar todos esses novos livros que vai sair no exame. Então é muita matéria. Eu acho que história foi o pior pra mim. A segunda matéria que foi pior pra mim foi português. Por quê? Português, eu não podia escrever uma palavra em português do Brasil. Não se pode escrever uma palavra em português do Brasil nos testes de português, senão a professora corta. E se a história cortar, tu perde pontos e a tua nota vai descendo. Gente, isso foi muito difícil pra mim, principalmente que a minha primeira professora de português pegava muito no meu pé por eu falar português do Brasil, por eu escrever português do Brasil. Só que, gente, ela não entendia que era muito difícil pra mim no início, porque eu recém tinha chego, eu não sabia, é normal eu não saber. Então, se aparecerem pessoas assim na vida de vocês, não entrem com tanta pressão, porque é completamente normal, vocês estão num lugar para aprender coisas novas. É normal você ter dificuldades no início, entende? Então ela pegava muito, muito, muito no meu pé. Só que eu dou graças a Deus por ela ter feito isso, porque foi assim que hoje em dia o meu sotaque já tá um pouco mais de português de Portugal. Não sei se vocês conseguem notar. Mas, e tipo, sai natural, não é uma coisa que eu tô forçando, tipo, é uma coisa que eu tô falando mesmo natural. E nos testes eu comecei a escrever tudo em português de Portugal. Na minha escrita é português de Portugal. Então a minha nota tipo foi subindo, subindo, subindo. E isso é muito bom, porque no exame, a gente também vai ter que fazer um exame de português no 12º. E no exame também conta isso, com o português de Portugal. Se você escrever português do Brasil, você vai ser cortado pontos e a sua nota vai descer. Então tenham muito cuidado com isso, mas não se estressem, porque é fácil. Não é difícil aprender, eu acho que vocês têm que ficar mais calmos, sabe? E não se estressem se vier muita pressão pra vocês, porque é completamente normal. A gente tá chegando num país novo,
a gente tem disposição para aprender. Então, vão no tempo de vocês, que cada um tem seu tempo e cada um tem o seu método de estudo. Mas em questão de estudo, foi assim. O meu primeiro ano aqui em Portugal, que foi o 10º ano, foi bem difícil de eu subir as minhas notas. Eu só consegui realmente subir bastante as minhas notas no final do 11º ano e depois no 12º ano foi incrível as notas. Então, tenham calma, gente, não se cobram muito porque realmente é difícil. Esse foi o vídeo, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Deixem o like, comentem aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida sobre escolas aqui em Portugal, que eu ajudo vocês. E, gente, boa sorte, vai tudo correr bem. Não entrem em estresse, que passo a passo vai dar tudo certo. Então, se inscrevam no canal, não esquece de deixar o seu like e ativa o sininho aqui no canal, que eu vou postar vídeo todos os dias. Tchau!